Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia a todos. Mais uma vez estamos juntos aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida que está conosco. Pessoas de todo o Brasil aí ligadinhas na palavra. Você que ama a palavra de Deus, já deixa aquele joinha. Assim você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante. O YouTube vai divulgar para muitas e muitas pessoas. Deus abençoe a todos os inscritos deste canal. Você que ainda não é inscrito, aproveite agora mesmo, se inscreva no nosso canal todos os dias. Mas primeiro você tem que ativar o sininho também depois de se inscrever, para que todos os dias possa chegar a notificação para você. Se o YouTube não te lembrar, você pode voltar aqui às 6 da manhã, que tem uma palavra poderosa no nosso canal Momento com Cristo, que Deus fala com a gente, Deus aconselha a gente, Deus direciona a gente. E como é bom começar o dia na presença de Jesus e união com vocês. Isso é maravilhoso, né? O texto de hoje é Apocalipse capítulo 21, que é muito pouco pregado, né? E o versículo 4 somente eu quero ler para você. Mas primeiro vamos orar. Pai, obrigado por o Senhor ter nos acordado com vida e com saúde. Eu te peço agora, fala aos nossos corações. A palavra do Senhor nos alimenta. A palavra do Senhor tem um poder de nos libertar e de nos transformar. Através da sua palavra conhecemos o seu caráter. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, ó, o texto diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Deus tem bênçãos para nós. Isso daqui é uma promessa. O capítulo 21 do livro de Apocalipse é uma promessa para somente os cristãos, somente os crentes em Cristo Jesus que receberão essa promessa. Isso aqui vai acontecer logo depois que tudo tiver consumado, tudo tiver cumprido. Nós estaremos dentro da Nova Jerusalém, nós estaremos dentro da Cidade Santa, nós estaremos com Deus. E Deus nos consolará daquele dia, limpando os nossos olhos todas as nossas lágrimas. Lá não vai ter mais morte, não vai ter mais planto, não vai ter mais clamor, dor não vai existir, não vai existir doenças, não vai ter câncer, não vai ter Covid, não vai ter dengue, não vai ter mais nada. Para receber isso aqui, você tem que estar em Cristo Jesus. Mas o foco daquilo que o Espírito Santo direcionou ao meu coração, se Deus vai fazer isso na nossa vida, se não, Ele vai fazer isso na nossa vida, depois que tiver tudo cumprido, tudo consumado, que nós entrarmos pela cidade pelas portas, porque se não entrar pela porta, pela janela não entra, não tem como, ou entra pela porta, ou não entra, e Jesus é a porta que nos levará para essa promessa se cumprir na nossa vida. Enquanto nós estiver na terra, se Deus vai limpar os nossos olhos, as lágrimas daquele dia, quando nós estiver na terra, nós vai chorar. Lá não vai ter mais morte, mas nós corremos o risco de amanhã ou depois morremos, dormimos em Cristo. Na verdade, o cristão não morre, o cristão dorme. E naquele grande dia nós vamos acordar para a ressurreição da eternidade. Então não vai ter mais morte, não vai ter mais planto, não vai ter mais clamor nem dor, ou seja, não vai ter mais doença. Mas enquanto nós estivermos na terra, vai ter. Jesus, ele não prometeu que nós estaríamos livres das provações. Mas ele prometeu que tudo que tiver cumprido, e quando tudo estiver cumprido, não vai haver mais o que há hoje. Vai ser alegria, vai ser bênção, bênção, bênção para toda a eternidade. Então é melhor sofrer um pouquinho aqui e passar a eternidade com Deus, do que viver as mil maravilhas aqui fazendo coisas erradas e passar a eternidade condenado com Satanás.
Pessoas serão salvas, mas infelizmente muitas pessoas também serão condenadas. Os salvos herdarão a promessa de Deus. Os condenados terão a sua parte no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus demônios. E a própria Bíblia diz que Deus não fez o lago de fogo e enxofre para os homens, mas sim para Satanás e os demônios. Então os homens estão indo porque quer. Para você herdar essa promessa aqui, você vai ter que aguentar passar as dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Só que a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livras. A Bíblia diz que nós íamos ter as angústias, mas o Senhor é socorro bem presente na hora que a angústia vir. Até nós herdar essa promessa, Deus vai nos sustentar, porque Deus sabe que sozinho nós não conseguimos. Sozinho eu e você não vamos a lugar algum. Sozinho eu e você, nós não vamos chegar aqui. Não. Só chegaremos aqui com a ajuda de nosso Deus. E ainda depois que nós chegarmos, Ele ainda vai limpar a nossa lágrima, vai consolar nós. Toda dor, tudo quanto é tipo de males que há hoje, na eternidade não haverá mais. Nós estaremos com Deus para toda a eternidade. E se você não tem tempo para Ele aqui agora, como você vai querer passar a eternidade com Ele? Me diz. Se você não tira um minuto para passar com Cristo durante o seu dia, como você quer passar toda a eternidade com Ele? Não tem jeito. Não tem como. Nós temos que acostumarmos, temos um relacionamento com o Senhor, para que quando chegar na eternidade, oh, aleluia, Senhor, nós estaremos bem acostumados a estar com o Senhor. E estar com o Senhor é ter paz em meio à guerra. Ter Cristo é ter tudo. João diz: quem tem Cristo tem a vida, e quem não tem, não tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem vida, quem não tem, não tem. Ele vai limpar toda a lágrima de seus olhos. Você não vai morrer mais. Seu corpo vai ser um corpo imortal. Isso aqui, pastor, mas isso é coisa de louco. Os crentes são loucos. Nós somos doidos mesmo. Mas somos doidos por Jesus, porque cremos na promessa da vida eterna. Sabe por que cremos na promessa da eternidade, do que está escrito aqui? Sabe por quê? Se você perguntar para mim por que, eu te respondo agora. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Jesus diz que vai fazer tudo isso, Ele vai fazer. Ele não diz a hora que Ele vai voltar. E o dia e a data para isso aqui não está marcado. Mas se Deus diz, Ele vai fazer. Isso significa o quê? Que o que Deus promete para nós, Ele cumpre. Fica tranquilo. Esteja perseverando em Cristo, porque essa promessa vai se cumprir na minha e na tua vida aqui. Crê, porque se creres e for batizado, será salvo. Se não creres, você não vai ser condenado, você já está condenado. Então creia em Cristo. Irmão, a Bíblia diz que Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Essa promessa aqui é para te animar. Deus me trouxe aqui para dizer para você que enquanto você estiver na terra, vai ter prova, vai ter dificuldade. Só que em Cristo nós vamos vencer. Jesus nos ajudará em tudo. Ô irmão, a minha mensagem, o que Deus me chamou para pregar, não foi para ficar inventando modinha, não. É simples. Se apegue com Cristo, não largue dele, ande com ele, viva com ele, ore a ele, busque a ele, trabalhe com ele, viva com ele, coloque ele à frente de tudo que você for fazer. As promessas que ele fez se cumprirão, porque ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham vida com abundância. Jesus, olha só o que ele diz aqui: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Olha o que Deus tem para você. Deus tem coisas novas, e não é um pouquinho, e não é metade, é todas as coisas serão novas. E disse-me, olha isso aqui, escreve, porque estas palavras
são verdadeiras e fiéis. E olha o convite que ele te faz, ó. Ele disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, o que Deus começa, ele termina, porque ele é o princípio e ele também é o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Até aqui para encerrar. Quem vencer herdará todas as coisas. Deus será o teu Deus e você será o filho dele. E para você vencer, você não pode desistir. Então persevere. Mateus 24:13 está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. E se lá diz que nós perseverar, nós vamos ser salvos, nós vamos herdar na salvação do último dia. Creia, meu amado e minha amada ouvinte. Creia nas promessas do Senhor. Pastor, mas Deus me fez algumas promessas aqui na terra. Deus falou que vai salvar meu marido, Deus falou que vai salvar minha família, Deus falou que vai fazer uma grande obra ainda na minha vida. Então se Ele falou, Ele vai cumprir. E depois que você ainda receber as promessas que tem para você enquanto você estiver por aqui, ainda no final dos tempos, quando chegar o último dia, o dia do juízo, que tudo tiver consumado, tudo tiver cumprido, olha o que Deus tem para você ainda. Ou seja, Deus tem muito mais do que você pensa e do que você imagina. O que Deus tem para nós ainda não desceu ao coração do homem. O que Deus tem para nós ainda vai se cumprir. Porque os pensamentos, os planos e os projetos de Deus são maiores do que os nossos, diz o profeta Isaías. Ou seja, você está pensando aqui agora, mas o que Deus tem para você está lá na frente, ó. Deus, ele pensa não só no presente, mas ele tem um futuro magnífico, maravilhoso. Mas para você chegar aqui, você tem que perseverar, você tem que vencer. E Cristo vai fazer de você um vencedor, para que no final dos tempos, quando tiver tudo consumado, você herde a eternidade e passe o tempo dos tempos com Ele. Ei, meu irmão, você já imaginou quando nós chegarmos aqui? Eita, Deus maravilhoso! Acabou doença, acabou tudo. Nós vamos estar com Ele ali de sábado a sábado, sempre o adorando. Você já imaginou? Se é gostoso sentir a presença de Deus aqui na terra, imagine estar lá com Ele, andar com Ele, abraçar Ele, pegar na mão. Ei, eu não vejo a hora desse dia chegar. Eu tenho essa fé magnífica em Cristo. Espero que você tenha também, porque eu quero te encontrar lá no céu de glória, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Lá as ruas são de ouros, as paredes são diamante de cristal. Lá no meio da cidade tem um rio de água viva. Nós estaremos ali e o Senhor nos iluminará para todo sempre. Fique com essa palavra, guarde ela no teu coração. Lá não vamos precisar de copel, lá não vai ter Sanepar, lá você não vai pagar aluguel. A salvação é de graça e você vai chegar lá pela graça. Olha só, a salvação é de graça e você vai chegar lá pela graça, porque eu e você não merecemos esta promessa. Mas o sacrifício de Cristo fez nós herdarmos esta promessa e vamos receber. E lá nós vamos partilhar. Quem sabe eu não vou conhecer todos os inscritos desse canal, mas eu quero acreditar que você vai estar lá e lá nós vamos estar juntos. Podemos partilhar das grandezas para toda a eternidade. Deus abençoe, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser. E uma coisa eu tenho para te dizer para encerrar. Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. Deus te abençoe.